O tarô e a viagem do herói. A chave mitológica para os arcanos maiores. De Ajo Banzaf. A justiça. O amadurecimento. A carta Justiça é tradicionalmente a 8ª carta dos arcanos maiores. No entanto, Veit a colocou como a 11ª carta em seu tarô. Como essa carta representa as primeiras experiências feitas pelo ser humano ao sair da casa dos pais para o mundo, ela deve ser colocada em seu 8º lugar original na viagem do herói. A partir daí, ele se torna emancipado e é responsável por si mesmo, uma afirmação essencial da carta Justiça. Se em casa valiam os costumes da família, agora ele tem de aprender as leis do mundo. Se até aqui cuidavam dele, agora terá vida boa ou má conforme ele cuidar de si mesmo. Ele aprenderá no seu caminho que colherá o que semear, que receberá o que merecer. Todos esses temas estão presentes nessa carta. Ela nos mostra a justiça na figura da deusa Dik, que com sua coroa de muros é apresentada como a protetora da cidade e da ordem da civilização. Em sua mão direita, ela segura a espada, que está levantada para julgar e executar. O lado direito do trono, bem como seu pé direito são claramente visíveis, e, naturalmente, o direito e a justiça se relacionam com o lado direito, considerado o lado racional, consciente. Tudo isso corrobora a ideia de uma decisão premeditada, de um julgamento racional que é criticamente testado com base num amplo espectro de dados objetivos. Como mostra a balança na mão esquerda, a intuição e o sentimento de justiça não são deixados de lado. Contudo, a ênfase recai sobre o lado direito, o lado racional. Assim sendo, a carta Justiça apresenta o julgamento sagaz, consciente e forma com isso o polo oposto da carta Os Amantes, que representa uma decisão espontânea do coração. Entre essas duas cartas está o carro, que mostra a entrada na fase consciente, o passo que torna possível um julgamento premeditado, responsável. Se colocarmos as cartas lado a lado, essa transição também se mostra no fato de a Esfinge Negra, como símbolo do inconsciente, estar ao lado dos amantes, ao passo que a Esfinge Branca, consciente, estabelece a ligação com a justiça. É claro que nesse confronto não há valorização que privilegie uma das cartas. Há situações que são mais bem decididas a partir do coração e outras que devem ser bem analisadas com a ajuda da razão crítica. Neste caso trata-se muito mais do fato de que o amadurecimento da consciência amplia a capacidade de decisão, à medida que desperta a força mental cujo potencial de julgamento muitas vezes é simbolizado por uma espada. Os mitos descrevem isso como o momento em que o jovem herói recebe a sua poderosa espada. Siegfried, que forja novamente a espada quebrada do pai, Arthur, que foi o único que conseguiu retirar a espada Excalibur do rochedo, ou Percival, que recebe sua espada durante a primeira visita, ainda inconsciente, ao Castelo do Graal. Ao partir, o herói só possuía um bastão, sendo a lança ou a clava um símbolo de coragem e força de vontade. Trata-se de armas naturais como aquelas com que os dois famosos jovens realizaram sua primeira façanha destemida. Davi matou Golias com sua funda, e Percival venceu Íter, o Cavaleiro Vermelho, arremessando uma flecha contra ele. Mas agora é preciso domar a arrogância, controlar a vontade e forjar a impetuosa, colérica sede de atividade desenvolvendo uma compreensão fria, sem a qual as tarefas vindouras não poderão ser concretizadas. Para que uma pessoa arrebatada se transforme num cavaleiro, ela tem de aprender a avaliar cuidadosa e bem ponderadamente as consequências de suas ações. Como a espada, essa força mental só é encontrada em estado bruto e precisa ser forjada, modelada e aprimorada durante um longo tempo antes que o herói saiba lidar com ela, cultivando essa arte até chegar à mestria e conseguir ser investido como cavaleiro. Logo se verá se ele vai se tornar um protetor dos pobres e injustiçados, como Robin Hood, um guerreiro espiritual como os Cavaleiros do Graal ou um terrível e impiedoso cavaleiro salteador. Tal como toda espada, também a argúcia tem dois gumes.
Sem dúvida a razão, a força do conhecimento e a esperteza são muito valiosas, enriquecedoras e irrenunciáveis no longo caminho. No entanto, a razão pode estimular a perfídia, a baixeza e a falsidade ou tornar o homem um traidor mentiroso, inescrupuloso, frio ou interesseiro. Com a mesma facilidade, pode-se abusar do discernimento personificado por essa carta para gerar preconceitos e, além disso, para condenar os outros. Elias Canet descreve esse defeito como um discernimento doentio, que está tão disseminado entre os homens, que sua opinião vale praticamente para todos os afetados por ele. Trata-se do poder do cavaleiro, que é concedido dessa maneira. Pois só aparentemente ele está entre os dois acampamentos, na fronteira que separa o bem do mal. Em todo caso, ele se considera pertencente ao lado bom. A legitimação do seu cargo depende em grande parte de que ele pertence inabalavelmente ao reino do bem, como se tivesse nascido nele. Por assim dizer, ele está sempre julgando. Seu julgamento é obrigatório. Ele tem de julgar determinadas coisas. Seu grande conhecimento sobre o bem e o mal provém de uma longa experiência. Mas também aqueles, adverte Canet, que não são juízes, aqueles aos quais ninguém pediu para julgar, e aos quais ninguém em sã consciência pediria que o fizesse, proferem julgamentos incessantes em todos os âmbitos. Não se exige nenhum conhecimento de causa. Aqueles que se abstêm de julgamentos porque se envergonham deles podem ser contados nos dedos. Outro significado da carta à justiça resulta do conhecido fato de que só se pode atribuir responsabilidade ou apresentar em juízo, ou seja, culpabilizar a pessoa emancipada. Uma criança está livre de culpa. Ninguém pode levá-la a juízo. A pessoa em crescimento, principalmente o adulto, é responsável por toda a extensão das suas ações, e é isso que diz essa carta. Ela apresenta um lado especialmente valioso do ego amadurecido, a disposição de assumir a responsabilidade por si e pelos outros. O homem que tenta evitar esse passo de desenvolvimento e foge constantemente às dificuldades que ele acarreta, não se emancipa independentemente da sua idade, continua uma criança, melhor dizendo, infantil. É fácil reconhecê-lo pelo fato de nunca ser competente em nada, de não admitir uma perda e, principalmente, por achar que nunca tem culpa de nada. Em vez disso, ele desenvolve uma política perfeita, embora absurda, de atribuição de culpa, que acaba sempre surpreendendo os espectadores, pois nas situações mais incríveis consegue se eximir de toda a responsabilidade atribuindo-a aos outros. Como se trata de uma consciência não amadurecida, infantil, não é de estranhar ver essa pessoa ocasionalmente vivendo o polo oposto, lamentações e queixas por não valer nada e por ser culpado de tudo. Um ego maduro, ao contrário, entende que tem de assumir a responsabilidade quando esta lhe é devida, porém de se colocar clara e inequivocadamente quando lhe querem atribuir algo sem razão. Ele aceita reconhecer os próprios erros sem deixar de se garantir. Enquanto um ego imaturo ou fraco sempre olha os outros com inveja, buscando inescrupulosamente tirar vantagem unilateral sem resistir à exigência infantil do "eu também quero", um ego maduro consegue ser generoso, mostrando-se liberal e desejando sinceramente do fundo da alma o bem dos outros. Comportar-se com justiça em situações difíceis, ser consequente, estabelecer limites claros bem como capacidade de dar respostas afirmativas obrigatórias, porém sabendo decidida e claramente dizer um não, são outros frutos valiosos apresentados pelo amadurecimento do ego. E é exatamente essa tarefa neste trecho do caminho da viagem do herói. Mas isso exige um discernimento claro. Onde, se não aqui, ocorreria esse estágio de desenvolvimento? A primeira metade da viagem, o caminho ativo, o caminho da conscientização praticamente já ficou para trás. É por isso que se deve dar preferência à antiga sequência dos números das cartas, a Justiça, carta 8, em vez de a nova numeração de White, a Justiça, carta 9. Em baralhos mais antigos, como por exemplo no tarô de Marsella, existe um outro interrelacionamento entre o imperador, que reage com seu lado direito, racional, gerando ordem e estabelecendo limites, e a justiça, que fala do direito e vela pelos limites da ordem. O imperador tem o número 4, cuja duplicação resulta em 8, o número da carta Justiça.
No tarô, a mesma correspondência é encontrada entre a carta 3, a Imperatriz, que rege com a esquerda e que, com a duplicação do 3, leva a carta os Amantes, que por sua vez define a decisão do coração que, como todos sabem, bate do lado esquerdo. Por trás desse fato esconde-se uma analogia interessante. Na época e nas estruturas matriarcais, valiam tal como em nossa infância cunhada pela mãe, a tradição e o julgamento do coração, cujo lado de sombra revela a violência grupal contra os homens e a violência nos costumes, na vingança de morte e nos julgamentos carregados de emoções. Lynch. Na época e nas estruturas patriarcais, dominam, tal como na adolescência, o direito básico e o julgamento sensato, refletido, cujo lado de sombra está no uso destituído de razão das regras, na justiça em causa própria, na dureza impiedosa e no autoritarismo brutal. Arquetipicamente esquerdos são designados o espírito de solidariedade e o patrimônio do grupo das estruturas matriarcais. Arquetipicamente direitas são, ao contrário, as estruturas de cunho patriarcal, que estimulam o desenvolvimento do ego, estabelecem limites duradouros e formam o conceito de patrimônio pessoal. Palavra-chave para a carta Justiça. Arquétipo. Esperteza. Tarefa. Compreender as leis deste mundo, fazer um julgamento sensato, inteligente e equilibrado, coragem civil. Objetivo, responsabilidade pessoal, objetividade, honestidade e equilíbrio, conhecimentos inteligentes. Risco, justiça em causa própria, autoritarismo, preconceito, juízos presunçosos, astúcia. Disposição íntima. Colher o que plantou, agir e ser tratado com justiça, tomar decisões sábias.